Ni hao, seus presidentes dos Estados Unidos que arregaram para a China com relação às tarifas. Tudo bem com vocês? Foi isso que aconteceu, gente. Foi isso que aconteceu. Estados Unidos arregaram. Não tem outra explicação. Vocês vão ver gente aí inventando história para tentar passar pano. Não. A gente tá vendo. Opa, olha lá, olha lá, tá vendo? Eu tô aqui falando de uma coisa, esse é um retrato da vida. Temos agora uma notícia que chega neste instante, 10h50. Vamos ouvir o presidente dos Estados Unidos aqui na CNN Brasil com tradução. Lideranças de Índia e Paquistão têm muita potência e têm potência. a capacidade e a sabedoria de entender a gravidade da situação. Ajudamos muito. Também ajudamos no lado comercial. Falei, vamos lá, vamos fazer bastante negócios, então vamos parar. Vamos parar. Se vocês não pararem, não vamos fazer negócios. O comércio vai parar. Isso é muito importante. O comércio parou. O comércio dos Estados Unidos parou. Entendeu? É isso que eu tô vendo assim. Tem um monte de analista aí de economia do Brasil que é a mesma coisa, a mesma situação do rock. Eles não têm como acompanhar tudo que acontece o tempo todo no mundo inteiro. É muita coisa. Então, assim, o comércio vai parar. Nos Estados Unidos parou, né? Os portos estão parados. Em contrapartida, a China aumentou as exportações para países da nova Rota da Seda, países do Sudeste Asiático e para a Europa. Então, quando essa guerra comercial explodiu, o que a China fez? A China começou a correr atrás dos outros, porque os Estados Unidos têm uma demanda grande de produtos que eles não conseguem simplesmente substituir tão facilmente. Não é tão fácil achar fornecedor bom, cara. E a China tem uma oferta de produtos que eles conseguem oferecer para outras pessoas, outros países. E foi isso que aconteceu. Foi literalmente isso que aconteceu. Então, a China perdeu uma parte aí nessa questão dos Estados Unidos, porque não exportou, fábricas fecharam, etc. Mas eles perderam muito menos, cara. Muito menos do que os Estados Unidos estão perdendo. E também, uma certa hora, falaram, então, bem, vamos parar. E fizeram isso por muitos motivos, mas o comércio é muito importante. Vamos fazer muitos negócios com o Paquistão, com a Índia. Também estamos ajudando, negociando. Há uma negociação. Suspendemos esse conflito nuclear. Poderia ter acontecido uma guerra nuclear. Muita gente poderia ter morrido. Então, quero agradecer também ao vice-presidente. Os Estados Unidos intervieram na situação da Índia e Paquistão, que estava se atacando ali, estava começando a escalar. Aí os Estados Unidos meteu a mão lá e falou, gente, né, vamos dar uma sossegada. A China também, né, depois veio a conversar com os dois países, mas os Estados Unidos, que trabalhou bastante aí para ter um cessar-fogo por enquanto, né, e acalmar um pouco os ânimos ali entre Índia e Paquistão. Presidente Vance, também Rubio, pela sua ajuda. Também criamos uma situação com os Houthis. É a primeira vez, né, de um cessar-fogo, e eles comunicaram que não atirariam em navios americanos. A maior potência militar da história da humanidade teve que sentar com os Houthis, que são lá os caras do Iêmen, que estão literalmente atirando com Havaiana e bermuda da Adidas. E os caras tiveram que sentar e falar, Houthis, vamos parar de bombardear o nosso navio. Porque os Houthis fizeram o porta-aviões Gerald Ford dar um cavalo de pau para fugir de um míssil, que as defesas do porta-aviões não conseguiram derrubar esse míssil. E nessa derrubada aí, nesse cavalo de pau, foi um F-16 para água. Eu não sei quantos milhões que eles perderam. Então, assim, parabéns, Houthis. Parariam com isso. Isso durou durante 50 dias e eles estiveram em guerra basicamente durante sempre, e nos últimos anos foram muito difíceis para muitos países, mas pararam, suspenderam isso de forma...
Eles suspenderam porque né, a grande nação iemenita botou os Estados Unidos para correr. Direta e disseram, não queremos fazê-lo mais. Então ficamos satisfeitos com isso. Além disso, ontem chegamos a um recomeço com a China após conversas produtivas com a China em Genebra. Há uma diminuição a partir de 2 de abril em vários setores, uma redução nas tarifas. Não estamos falando das tarifas já em vigor, estamos falando sobre tarifas sobre alumínio, carros ou tarifas que podem ser impostas à indústria. Essa dublagem do cara aí tá quebrando, né? Porque o Trump ele fala um monte de coisa e esse dublador ele não tá conseguindo acompanhar tudo que o Trump tá falando e aí no fim eu não consigo nem prestar atenção no que o Trump tá falando. Mas é assim, gente, vamos resumir aqui, o Trump arregou, tá? O Trump começou essa guerra tarifária e a China foi rebatendo, eles foram escalando até o momento que chegou ali a 200, não sei quantos por cento dos Estados Unidos, 145% da China. E ficou inviável para os Estados Unidos, para todo mundo, né? Só que, como eu falei, a China começou a exportar para outros países, os Estados Unidos não tinham de quem comprar. Simplesmente não tinha de quem comprar, ou começaram a comprar produtos com tarifas absurdas, né? Que é o que a China impôs aos Estados Unidos. Então, chegou num momento que empresas de transporte dos Estados Unidos estavam fechando, porque muita coisa nos Estados Unidos, praticamente tudo é movido através de caminhão. E aí não tem container para ser carregado, essa galera, os motoristas estavam perdendo emprego, porque eles não tem nada para fazer. Então começou uma pressão gigantesca nos Estados Unidos com relação às tarifas, por conta da Nike, que faz os tênis aqui em Dongguan e não tinha mais tênis para vender, por conta da Apple, que perdeu não sei quantos centenas de milhões de dólares, e etc, etc, etc. Tinha uma pressão muito grande. Então os Estados Unidos, a única opção que eles tinham era arregar. Cara, não tem outra escolha. Porque assim, o que aconteceu? Agora os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 30% nos produtos chineses, só que, gente, quem paga esse 30% é o estadunidense, não é o chinês. Sabe? Essa tarifa é imposta lá nos Estados Unidos. E aí eu tô vendo gente aí, o Fernando Uric, falando, a vitória pro Trump. Mano, o mundo inteiro tá enxergando isso como Trump arregou. Não é a vitória, porque o estadunidense vai continuar pagando 30% a mais nos produtos chineses. Não é a China que paga esse 30%. E a China deixou em 10% porque, tipo, beleza, o que já estava antes, né? A tarifa padrão que os Estados Unidos impôs para todo mundo no mundo inteiro. Então, é a vitória da China, cara. Porque, primeiro, os Estados Unidos que chamaram a China para conversar. Lá na Suíça, não foi nos Estados Unidos. A China foi, conversou, impôs tudo que eles queriam, os Estados Unidos aceitaram basicamente tudo que a China queria, porque a China não ia aceitar menos do que eles queriam. E tá aí, cara, não é uma vitória pro Trump. O Trump arregou. Para todo mundo dessa galera de direita aí, que a gente fez uns reacts aqui, né? Dos caras falando, não, porque esse é um grande plano do Trump. O Trump pegou o esquema da ditadura chinesa, o Trump vai trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. Acabou, né? Acabou. Ele arregou e tá aí. Cadê aquela coisa de, não, vamos ganhar muitos dinheiros com as tarifas? Acabou. Sabe, todo esse argumento furado que essa galera tava dando, a China está quebrando, a China que tem que baixar a cabeça para os Estados Unidos. Acabou, irmão. Acabou essa conversa toda. O Trump literalmente arregou. Teve que arregar porque senão a economia deles é mais buraco ainda, né? Eles já estavam ali com quase certeza de recessão. Os caras com uma perda de 0,3% no PIB no último quarto, ele culpou o Biden, que é óbvio que ele vai culpar os outros, né? E, cara, é isso aí. Amarelou bonito. Indústria farmacêutica, então queremos uma retomada da indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Eles não querem pagar 25% ou 100% das tarifas. Aqui a gente vê alguém que não conhece como funciona a produção. A Apple vai fabricar na Índia, estão só ganhando tempo. A Apple já tem uma fábrica na Índia há mais de 2 anos. Só que a qualidade deles não passa de 50%. Porque não é tão simples assim, cara, mover uma empresa de manufatura complexa de um país para o outro. Nós não estamos falando de capinha de celular. Nós estamos falando de uma parada muito complexa. Leva anos para desenvolver fornecedores assim. Então, não é a Apple que vai fazer lá. E outra,
A China é o maior mercado da Apple. Então a China tem um interesse muito grande de que... a Apple tem um interesse muito grande de continuar produzindo aqui. Porque senão a China pode simplesmente falar não tem mais iPhone na China. Então, se vocês não querem mais produzir aqui, beleza, não tem mais iPhone na China. Então não é tão simples assim, cara. Não viaja, tá viajando demais. As tarifas, então, estão retornando aos Estados Unidos. Conversei com o Cook hoje, que disse que vai parar com os 500 mil bilhões. Vamos construir... Esse dublador tá perdidaço, cara. Para a Apple, não vejo a hora que isso aconteça. As conversas em Genebra foram muito amigáveis. As relações são muito amigáveis. Não queremos machucar a China. Eles estavam tendo problemas, estavam fechando fábricas, então ficaram muito felizes de fazer negócios conosco. As relações são muito boas. Eu conversei com o presidente Xi Jinping no fim da semana, tivemos vários assuntos. Isso não deve ser verdade, porque toda vez que o Xi Jinping conversa com alguém, eles publicam aqui, né? Saem todos os jornais aqui. O Xi Jinping conversou com fulano. Isso não deve ser verdade, porque isso não saiu aqui em lugar nenhum. Na mesa, mas uma das coisas maiores que discutimos, não sei se as pessoas percebem isso, mas fizemos um ótimo negócio comercial com a China. Mas foi muito mais antes, mas depois eles cancelaram nos últimos dias. Estou vendo alguns dos rostos que estavam aqui, também, eu lembro de você. Agora, quando eles abriram os negócios com os Estados Unidos, depois... Sabe o cara chega todo machucado em casa, né? A cara toda machucada e fala, não, você deveria ver como é que ficou a mão do cara que me bateu. Os Estados Unidos tá literalmente isso aí, cara. Não duvido, cara. E assim, aqui na China, as coisas são muito, muito, muito bem definidas, né? Se o Xi Jinping falou, olha, esse time aqui que vai negociar as paradas de tarifa, não é ele que vai negociar, cara. São aqueles caras lá. O Xi Jinping vai dar a indicação para eles, olha, a gente tem que seguir essa linha aqui, e é os caras que vão negociar. E, de novo, eu duvido que tenha havido essa conversa aí. Tiraram de última hora e cancelaram de última hora, isso 6 meses depois. Alcançamos um negócio, mas podia ter um negócio de 50 bilhões. Na época, a ideia era 15, depois 50, eu não entendi. Entre 15 e 50 houve uma dificuldade, um mal-entendido. Lembra quando eu perguntei, meu secretário da Agricultura disse na época, seria de 15 bilhões, e eu achei que tivesse falado 50. Então, voltaram o negócio com 15, eu falei, não, é 50. Você disse isso? Ele falou, não falou, então... O Trump saiu da parada e o dublador não consegue... o intérprete não consegue acompanhar mais, cara. Porque o Trump virou uma metralhadora de lero-lero. Né? Volte, então, pensa 50. Estavam honrando o acordo. Isso pensando no trigo e pensando no milho. Estavam honrando o acordo, mas quando Biden entrou, pararam de honrar o acordo. Então, estava ligando todas as semanas, pedindo por uma aceleração. Vocês estão ouvindo o presidente dos Estados Unidos? Cortaram o cara. Viu ele falando, a gente estava ligando aí toda semana, pedindo a negociação. Cara, é isso aí, mano. É isso aí. Por semanas, os Estados Unidos falaram, a gente está conversando com a China, e a China. Negativo, cara, a gente não está sabendo de nada, essa história de conversa aí. Vocês estão conversando com quem? Eles arregaram muito, cara. Ficou muito feio pra cara desses bichos aí. Unidos, com tradução simultânea, aqui na CNN Brasil, a colaboração do nosso intérprete, o Mauro Moser, para que nós possamos compreender tudo o que está sendo dito pelo presidente. A gente está saindo dessa transmissão, mas eu te conto que pelo CNN Money, tá bom? Se você quiser continuar acompanhando, nós seguiremos ao vivo por lá. Pelo YouTube você consegue acompanhar também, mas a gente vai aos pouquinhos aqui trazendo alguns dos destaques, tá? Falou... Aí, ó. Obrigado, Murilo, que desenhou aqui nos comentários. 30% de tarifa significa que a China vai continuar vendendo tudo para os Estados Unidos e quem vai pagar esses 30% vai ser o consumidor dos Estados Unidos, que vai arcar com a inflação. Para a China não muda nada. Entendeu? Porque não existe isso de a China, os Estados Unidos venceram. Porque quem vai ter que pagar essas tarifas são estadunidenses, cara.
Falou sobre negociação com Índia e Paquistão, no quesito cessar-fogo, porque eles estão em um conflito, muita gente já morreu, não tem registro de ataques nas últimas horas, tá bom? Entre Paquistão e Índia, mas registros de muitas mortes nos últimos dias. Cessar-fogo com a Índia, falou sobre o acordo tarifário com a China, disse a questão que a Débora estava contando para a gente da indústria farmacêutica, né? Ele falou, queremos a retomada da indústria farmacêutica, disse que os chineses ficaram felizes em negociar com eles, aí, claro, aí, cada um vai puxando, né? Vai puxando, e que vai ter uma conversa, seu lado. E que vai ter uma conversa com o Xi Jinping, ele vai ter ainda uma conversa com o Xi Jinping, é esperado uma ligação, inclusive, já entre os dois presidentes. Eu tinha entendido que eles já tinham conversado. E vai ter. Vai ter uma conversa. Já tinha essa expectativa, realmente, dele conversar com o Xi Jinping, de ter uma ligação entre os dois líderes, né, dessas duas maiores potências globais, e ele confirma exatamente isso, que pode, sim, conversar com ele, ter uma ligação, isso já era bastante aguardado. Vai ter, não é já teve, vai ter. Eu não entendi, porque eu acho que o Trump falou que já teve a conversa, não teve? Eu acho que foi, quando ele falou em inglês, acho que já falou isso, né? E saiu aqui no Financial Times que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que estava negociando com a China no fim de semana, teve um encontro com o ministro da Economia da China, Lan, o nome dele é Lan, teve um encontro secreto no FMI, lá no escritório do FMI, 3 semanas atrás, para ajudar a preparar para esse encontro de hoje, do fim de semana. Olha só que interessante. Vamos ver aqui, vamos ver. Tá aqui, ó. O encontro secreto cimentou o caminho para que ambos saíssem com vitória. Vamos traduzir aqui para português? Vamos, né? Cadê aqui? Português. A primeira reunião para quebrar o impasse comercial entre Estados Unidos e China foi realizada há quase 3 semanas. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que participava das reuniões da primavera do FMI, encontrou-se com o ministro das Finanças da China, Lau Fo-an, para discutir o colapso quase completo do comércio entre as duas maiores economias do mundo. Era a China. Vamos sentar aí que tá feio pra gente, né? O encontro, até então não divulgado, foi a primeira reunião de alto nível entre autoridades americanas e chinesas desde a posse do Trump. As negociações culminaram neste fim de semana em Genebra, com Bessent e He Lifan, vice-primeiro-ministro da China, concordando em cessar fogo nas tarifas, né, por 90 dias. Apesar de ambos terem alertado que estavam dispostos a se manter firmes por um longo período, a trégua se mostrou mais fácil e rápida de ser firmada do que o esperado. Porque tá todo mundo perdendo. Já dizia a Dilma, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Trump reivindicou a vitória na segunda-feira, mas é claro que reivindicou, afirmando ter arquitetado um reinício total com a China. Enquanto isso, Hu Shijin, ex-editor do tabloide do Partido Comunista Nacional, o Global Times, afirmou nas redes sociais que foi uma grande vitória para a China. Normal, né, cara? Cada um vai puxar pro seu, né? Mas está escrito nas estrelas. Mas assim, de modo geral, a gente enxerga que foi uma vitória da China, porque quem começou a guerra foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos voltam as tarifas basicamente nos mesmos níveis que estavam antes da guerra, e quem vai pagar esses 30% são estadunidenses. Os Estados Unidos se acovardaram, disse uma publicação popular nas redes sociais da China. Que é assim que eles enxergam aqui, né? Tava aí. A evolução das tarifas, e depois os Estados Unidos cedeu tudo que tinha, cara. Não saiu, assim, não mudou nada, tá? Nada. Enquanto Pequim lutou lado a lado com Washington contra as tarifas de Trump, os negociadores chineses ainda têm mais trabalho a fazer para nivelar o campo de jogo. Os Estados Unidos ainda mantêm tarifas muito mais altas sobre a China, que vai ser paga pelos estadunidenses. A Capital Economics calculou que as tarifas totais dos Estados Unidos sobre produtos chineses permaneceriam em cerca de 40%. Isso aqui é de antes, né? Então aqui tem muito texto aqui cheio de palavras muito longas, isso aqui não precisa ler tudo. É isso aí, cara. Rolou um encontro aí entre esses caras antes para começar as negociações até chegar no que a gente viu agora. Mas no fim os Estados Unidos arregou, né? Então era esperado, mano. Tava todo mundo só esperando isso acontecer.